Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar sobre razões trigonométricas na circunferência. Para quem não me conhece, eu sou o professor Renato. Professor Renato. Certo? Sintam-se à vontade para escrever para mim, red@ifsp.edu.br. Ok? Bom, pessoal, então hoje a gente vai definir as razões trigonométricas na circunferência. Quem são essas razões? Vocês já conhecem, o seno, cosseno, tangente. São as razões, certo? Lá no triângulo retângulo também é razão, certo? A tangente é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, certo? É uma razão, uma coisa sobre a outra, ok? Agora a gente vai ver essas razões aqui na circunferência. Então eu vou aqui desenhar a circunferência trigonométrica que já foi apresentada. Bom, pessoal, então agora a gente vai definir o seno na circunferência, ok? Eu tô rindo porque eu tinha pausado e eu fiquei dando aula sozinho aqui e não estava filmando, gravando. Então, já está escrito pelo menos. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a circunferência trigonométrica. Como que é a mesma circunferência trigonométrica? É uma circunferência de raio 1, só que a circunferência é como se fosse uma reta numerada. Então, a gente vai marcar ali os pontos. Quando a gente marca o ponto, a gente fala que é a imagem ali do ângulo. Tá bom? Então, o seno, quem que vai ser? Para isso, a gente vai pegar um número real, o alfa, o número real, o alfa, tá? E o alfa ele tem que estar entre 0 e 2π. Ué, por quê? De onde você tirou esse 0 e 2π? Ué, porque é o seguinte, lembra? Para dar uma volta completa na circunferência, tá? 2π, certo? Então vamos voltar aqui. Então é isso. Por isso que nós vamos definir. E P, quem que vai ser? P vai ser a imagem de alfa. Então quer dizer o seguinte, ó. Ops. Que o P é esse ponto aqui, ó. Esse é o P. Tá bom? Pronto. Ok, se ele é o P, o que eu faço com ele? Então quer dizer que nós vamos definir agora o seno como a ordenada do ponto P. Isso que vai ser a definição do seno na circunferência trigonométrica. Ok? Então, quem que vai ser? Vamos ali interpretar. Ó. Quem que é? A ordenada é no eixo vertical, certo? Então quer dizer o seguinte, você vê aqui onde bateu. Lembrando, hein? A circunferência trigonométrica tem raio 1. Então, isso aí é 0, alguma coisa, ou no máximo é 1, certo? Então, esse 0, alguma coisa que vai ser o seno. Tudo bem? Então aqui, ó, isso aqui, ops, isso aqui, tá? O tamanho disso daqui vai ser igual ao seno. E a ordenada ali vai ser 0,8, por exemplo, tá? Então, ok. Então quer dizer que ali, isso aqui, a ordenada é o seno de quem? De alfa, né? Tudo bem? Tá, mas de onde surgiu essa ideia, né? Vamos comentar rapidinho. Repare o seguinte, quando você tem o triângulo retângulo, nossa, tá aqui, triângulo retângulo, certo? E você tem aqui o ângulo alfa, tá? Quem que vai ser o seno? O seno vai ser
o seno de alfa, vai ser o cateto oposto, certo? Vai ser esse cara aqui, sei lá, vai ser esse cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Agora repare, olha lá, olha o triângulo aqui, só que a circunferência trigonométrica tem raio 1. Então quer dizer o seguinte, quem que é o seno? O seno é esse quadradinho aqui dividido por 1. Só que dividido por 1 é ele mesmo. Então quer dizer que com certeza isso aqui é numericamente igual ao seno. Entende? Então daí que vem essa ideia. Então esse tamanho aqui, esse tamanho vai ser seno, mas ele vai ser representado pela ordenada. E aí por que a gente vai fazer isso? Porque agora, na circunferência, a gente vai poder trabalhar com a simetria da circunferência e ver o que acontece quando estão nos outros quadrantes, quando o ângulo for maior do que 90. Porque no triângulo retângulo, esse ângulo aqui é agudo. Ele nunca vai ser maior do que 90, nem 90. Porque se ali for 90, é um triângulo com dois ângulos de 90. Não dá, certo? E o cosseno, como será definido então? É a mesma coisa, só que agora a gente vai ver a abscissa do ponto. A abscissa desse ponto. Então aqui, ó, você vê a abscissa. Então vai ser o cosseno de alfa, do ângulo alfa. Tudo bem? E reparem aqui que a ideia é a mesma da anterior, tá? Porque aqui você está enxergando um triângulo retângulo, certo? E aqui você faria assim, para achar o cosseno, você ia pegar essa medida e dividir pela hipotenusa, só que a hipotenusa é 1. Então quer dizer que essa medida aqui, x, ela vai ser numericamente igual ao cosseno, porque você ia fazer assim, cosseno de alfa vai ser x sobre 1, só que 1 dividido por ele mesmo, por 1 dá ele mesmo, certo? Então quer dizer que o x é o cosseno de alfa, entenderam? Daí que vem então a ideia, de novo, da circunferência, ok? Agora a gente vai pensar essa ideia um pouco nos outros quadrantes. Então vamos lá, pessoal. Vamos pensar agora em graus um pouco, tá? Para ficar bem tranquilo. A gente vai ver o seno e cosseno sendo o alfa 120 graus. Então lembrando, né? Aqui é 0 grau, aqui é 180 graus, aqui é 90 graus. Então quer dizer que depois ele passou 30, certo? Lembrando que 3 vezes 30 vai dar 90, então cada quadrante aí vai ser dividido em 3. Então se você dividir isso aqui, esse quadrante, em 3 certinho, aqui ó, a gente vai ter um de 30 graus aqui, né? Ó. Aqui, 30. Por que eu estou fazendo 30? Eu quero 120. 90 com 30 que dá 120. Então, ótimo. Então, olha só, na verdade, ó, este ângulo, que é o que importa, 120. A gente convencionou que o ângulo vai ser contado a partir desse eixo que está deitado. Lembrando, no eixo que está deitado, a gente vai encontrar quem? O cosseno. Então, por isso, nós vamos chamar esse cara aqui ó, de eixo dos cossenos. Tá bom? E, obviamente, nós vamos chamar esse outro aqui de eixo dos senos. Tudo bem? Tem uma regra mnemônica que o pessoal fala assim, né?
Quem está sem sono está em pé, quem está com sono está deitado. Sem sono, com sono. Tudo bem? É, tá ótimo. Então é isso daí. Vamos lá. Agora a gente quer achar o seno e o cosseno. Quem é o seno? O seno é a ordenada. Esse cara aqui, vamos por outra cor aqui, ó. Esse cara, outra cor não, outro tamanho. A ordenada, ó. Esse daqui é o seno. Seno de alfa. Tá? E aí que a gente vai trabalhar com a simetria. Tá bom? A simetria da circunferência. Imagina que esse eixo é uma dobra, você fez isso no papel e está dobrando, tá? Então se você vier para cá, você vai achar esse triângulo aqui, ó. Certo? Esse outro ângulo. E quem que vai ser este ângulo azul? Quem que vai medir? Quanto que ele vai medir? Tá? Ele vai medir 60. Por que 60? Porque eu sei que esse aqui é 30. Então esse aqui tem que ser 60. Aquele de baixo. Ok? Vamos dar um zoom aqui. Tem que ser 60. Porque tem que dar 90 tudo. Então, como é simétrico, dobra isso aí, como uma borboleta. Tá? Lá vai ser 60 também. Então, e olha só, como ele é simétrico, isso quer dizer o seguinte, que o seno de 60 é esse. O seno de 60 está representado ali naquela bolinha vermelha. E o seno de 120 cai no mesmo lugar. Então quer dizer o seguinte, que o seno de 120 é exatamente igual ao seno de 60. Tudo bem? E seno de 60 é quem mesmo? Raiz de 3 sobre 2. Certo? Raiz de 3 sobre 2. Reparem que isso aí é menor que 1, né? Certo? Raiz de 3 é mais ou menos 1,7, 1,71. Ok? Então aí fica por ali, né? Se fosse, enfim, 0,80 e pouco. Tá certo? Então, continuando. Como é simétrico, o que está acontecendo do lado esquerdo está acontecendo do lado direito, tá? Quem é o cosseno? O cosseno ó, é esse daqui, ó. Está representado aqui. Mas presta atenção, ele está à esquerda do eixo. Então ele é negativo. Certo? Ele é negativo. Só que ele é simétrico ao do outro lado. Aqui, ó. Ele é simétrico a esse. Então quer dizer que se aqui for, por exemplo, 0,3, o outro vai ser menos 0,3. Ele é um oposto do outro, tá? Então quer dizer o seguinte, que o cosseno de 120, tá? É igual a menos o cosseno de 60. Isso. Cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. E o cosseno de 60 a gente sabe, né? É meio. Certo? Então aqui vai ser menos o meio. Então quer dizer que se aqui caiu no meio, então ele cai certinho na metade, né? Entre isso aqui e esse ponto. Esse ponto aqui, se eu chamar ele de A, ele vai ser, né, 1 e 0. Certo? Ele vai ser exatamente no meio e ali vai ser no meio, só que pro outro lado. Então é negativo. Tá? Então é isso que vai ser a representação. Tá bom? Agora vamos fazer um exemplo no terceiro quadrante. Tá? Vamos lá. Então vamos lá. Eu peguei aqui a circunferência trigonométrica, escolhi um alfa 225, lembrando que estamos falando em graus, tá? Então quer dizer o seguinte,
Vamos calcular o seno e o cosseno, ok? O 225, se fosse até aqui, ó, teria dado 180, mas passou um pouco, né? Passou mais quanto, né? Se até aqui dá 180, 180 até 225, passou quanto? 45. Então tá aqui 45. Todo mundo sabe, metade de 90. Pronto, escrevi ali. Certinho. Agora, quem vai ser o seno? O seno é no eixo dos senos, que é no vertical, a ordenada. Então quer dizer o seguinte, que esse ponto aqui, ele representa o seno de alfa. Quem é alfa? Esse ângulo aqui. Ele sempre começa a contar daqui, né, do horizontal para a direita e vai abrindo, certo? Então, ótimo, perfeito. Agora é o seguinte, a gente pega e sempre compara com o que a gente conhece lá do primeiro quadrante, tá? Então, olha só, o que a gente sabe é, a gente pode passar para lá, ó, e fazer a simetria, ok? Tem relação com esse ângulo aqui, ó, certo? Porque aqui, ó, a gente já viu que aqui passou 45, então aqui é 45 também. Moral da história: esse ângulo aqui, ó, esse ângulo não, esse ponto aqui, ele representa o seno de 45. Só que ele é simétrico lá embaixo, com o lado de baixo. Por quê? Porque aqui, ó, é oposto pelo vértice. Os dois medem 45, né? E como a circunferência é toda simétrica, pelos eixos, fechou. Então quer dizer o seguinte, a única questão é que um está para cima e outro está para baixo. Eles têm o mesmo tamanho, certo? Ah, professor, não sei ainda se é o mesmo tamanho. Gente, olha só. Pega esse triângulo, ergui, e pega esse aqui, ó. Eles têm o mesmo ângulo de 45, tem um ângulo de 90, o outro vai ser 45 também. Então, assim, eles são semelhantes, certo? Mas a hipotenusa desse mede 1, e a hipotenusa desse também mede 1. Então, eles são completamente congruentes. Congruentes, certo? É o mesmo triângulo, virado, né? Então, pronto. Ali é 45, então, moral da história. Quer dizer que o seno de 225 que a gente quer encontrar, ele é igual ao oposto. Ele é o oposto de seno, menos o seno de 45. E o seno de 45, vocês estão carecas de saber, é a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui é menos raiz de 2 sobre 2. E agora ficou fácil. Vamos lá. O cosseno de 225, certo? Vai ser igual a menos o cosseno de 45. Por quê? Porque ele é todo invertido, ó, no terceiro quadrante. O cosseno está aqui, certo? E os dois triângulos têm o mesmo tamanho, só que agora é para o lado esquerdo. É esse daqui, né? Então ele está para o negativo. Então vai ser menos o raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? E para o quarto quadrante é a mesma analogia. Eu não vou fazer aqui mais nenhum, tá bom? Porque eu quero aumentar a tangente. Bom, pessoal, e a tangente? Como que a gente vai ver a tangente na circunferência trigonométrica? A gente vai criar um eixo só para ela. É um eixo que vai ser paralelo ao eixo das ordenadas, ao eixo dos senos, tá? Vai ser paralelo ao eixo dos senos e que vai ter, vai passar certinho ali na origem, ó. A origem do ciclo, né? Aqui, tá bom? E aí, olha só, como que vai ser? Se você tiver um ângulo de alfa, aqui, ó, alfa, quem vai ser a tangente de alfa? Vai ser assim. Você vai
prolongar até bater no eixo das tangentes. Esse aqui, ó, tá? Que vai ser a ordenada desse cara, que vai ser a tangente de alfa. Tudo bem? E a gente também fala, tá? Que esse tamanho aqui, ó, a medida algébrica desse pedaço pode ser a tangente de alfa também, tá? Medida algébrica. Qual a diferença entre medida e medida algébrica? Medida é sempre positivo, né? Você nunca vai medir daqui até ali menos 3 metros, tá? Só que a medida algébrica, ela vai levar em consideração esses sentidos, tá bom? Está para lá, em qual sentido? Tá para lá ou tá para cá? Tudo bem? Então, medida algébrica a gente vai considerar medidas, entre aspas, negativas. Tudo bem? Então tá aí a tangente. Vamos verificar então como fica a tangente para outros quadrantes. E a gente finaliza esse vídeo. Então, só para a gente finalizar, vamos pensar aqui num ângulo que a imagem cai no segundo quadrante ali. Um ângulo assim, ó, por exemplo, aqui, um ângulo alfa. Onde vai estar a tangente desse ângulo? Tá para cá, ó. Tá? Então, a ordenada disso aqui que vai ser a tangente de alfa. Tá? E se cair no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, vamos pensar uma coisa assim, ó. Cadê o alfa? Esse é o alfa, certo? Aí você também vai prolongar, ó. Aqui. Vai ser a tangente de alfa aqui. Ou você fala que essa medida algébrica, ou aqui você pega a ordenada. Certo? E por último, a gente pode pensar no ângulo que cai no quarto quadrante. Cadê o alfa? Ó? O alfa está aqui, ó. Alfa. Ops. Alfa. Ok? Então, como que vai ser? Mesma coisa. Prolonga. Isso aqui, então, vai ser a tangente de alfa. Ok? O vídeo ficou um pouco longo. A gente comenta depois essa coisa da tangente.